Então, muito bom dia para todo mundo que está vendo a gente aqui ao vivo, nesse domingo, dia 21 de março, né? Nosso último encontro dessa roda de conversa, dos 7 encontros que nós fizemos falando sobre o que nós consideramos ser as 7 maiores dores, né, da humanidade, ou as questões mais presentes nesse momento de pandemia e a gente vivendo um novo lockdown, né, com uma série de restrições, mas agora, no momento ainda mais caótico no nosso país e também no mundo, né? Muitos países conseguiram controlar, entre aspas, né, o avanço do Covid, do coronavírus, porém, no Brasil, a gente está realmente vivendo um momento de extrema delicadeza e as medidas restritivas estão ainda mais presentes. Então, o que que acontece? Nesse momento, né, a gente percebe realmente que as pessoas estão com muita dificuldade de lidar com esse novo momento de restrições, né? Ou seja, já está há um ano aí impedida de sair, de se locomover, tentando se adaptar para esse novo sistema de vida. E o tema de hoje é um tema bastante delicado, que é a depressão. Então, o nosso encontro hoje, a gente vai falar dessa situação, a gente tem presente aqui algumas pessoas que estão participando, depois vão trazer questões para a gente, né? E, como sempre, eu tenho a parceria e a companhia da Adoração, que é uma super parceira de trabalho, assistente social, psicanalista, e tem acompanhado de perto casos, né, ao longo desses anos, no que diz respeito à depressão, e mais nesse último ano, né, Dora, dessas questões do Covid. Bom dia, Dora, seja Bom bem-vinda. dia, bom dia a todos, todas. Hoje não, nem não tá, né? Não temos meninos hoje? Hoje não, por Hoje enquanto. não, só meninas. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito a Edileia a oportunidade de falar. E aquilo que eu sempre comento, né? Eu sempre saio melhor depois de conversar com vocês, né? A depressão é um assunto espinhoso, acho que como todos os últimos que a gente andou conversando, né? Que semana passada foi violência. Então, assim, é muito delicado. E aí, o que acontece? A depressão, ela tem um fundo que ainda persiste, né? Por mais que a gente diga, né? Não vou dizer mitos, algumas crenças cristalizadas, algumas condições instaladas, algumas falas instaladas seguem perpetuando, né? Então, depressão é falta de um bom tanque de roupa para lavar, né? Vai encher uma laje que você vai ver como passa. Se você tivesse tantos filhos como eu e tivesse que pôr comida na mesa, você não teria tempo de ficar deprimido. Isso são desserviços à humanidade, né? Eu não consigo colocar isso numa condição menor do que essa. Já basta a nossa vida que tem tanta desinformação, a gente tem tantas atribulações, esse período de exceção que nós estamos vivendo depois durante a pandemia tem sido uma coisa bem complicada, né? A gente tem situações extremamente de risco e delicadas, e a gente ainda existe pessoas que insistem neste desserviço, né? A depressão é doença, ponto. Não é frescura, não é falha de caráter, não não é frouxice, né? A depressão é uma doença, assim como é uma doença a hipertensão, como é uma doença diabetes, como é uma doença vascular, uma doença coronária, enfim. E se não tratada, ela pode chegar às vias mais dolorosas, que é a morte, inclusive, né? Porque a depressão, como ela se caracteriza? Às vezes a gente amanhece e fala assim, eu já estou deprimida. O deprimido, muitas vezes, não consegue nem elaborar que ele está deprimido, porque falta energia, falta condição de pensamento, porque a depressão, ela se atua, vamos dizer que ela ramifica, ela espalha por todos os órgãos, ela é física. Quando você fala assim, a pessoa é preguiçosa, tudo bem, gente, tem a turma que é sossegada, a gente sabe disso. Mas existe uma coisa que você não tem força.
é uma fadiga, é uma coisa que extenua, não tem condição. Eu não consigo imaginar o que é estar deprimido, né? Você tem alguns transtornos que a gente pode ter e acaba acontecendo, mas assim, a depressão, de fato, ela é uma coisa que te joga no chão, né? Você tem você tem períodos de depressão, né? Então você tem, olha, tem gente que tem a depressão, mas olha, eu fiquei assim um mês. Tá, você poderia estar ali na margem, você poderia estar beirando uma condição de depressão, uma situação de depressão, mas você, o Ney chegou, mas você conseguiu sair deste lugar. A depressão, a característica mais comum da depressão é o humor triste. Gente, mas não é uma tristeza, é uma tristeza avassaladora. É uma tristeza, você fala assim, mas o cara é chato mesmo, né? Ele tá sempre de cara fechada. Isso é um temperamento, é o jeito da pessoa ser. A tristeza da depressão é um humor triste, vazio. Você tá vazio. Você imagina que todas as emoções que fervilham em você, elas estão vazias. Você tem alterações físicas, que a gente fala que são somáticas, né? E tem alterações cognitivas. Tem gente que fala assim, olha, ela teve um apagão. Você fala, apagão. Aí a gente brinca, né? Meteu louco, apagão. Não, ela teve um apagão sim, porque a depressão chega a tal movimento que ela realmente, você tem alterações cognitivas. Então, o nível de depressão intenso, assim como de ansiedade, você pode ter os apagões. Você fala assim, olha, mas eu não lembro, eu não sei como que eu vim parar aqui. Você fala, sabe, você saiu da sua casa, você não sabe como que você foi parar no parque? Não, você realmente não sabe, porque existe uma questão de hormônios mesmo, que a gente fica totalmente desorganizado, né? E aí eu estava pesquisando para conversar com vocês, e nós temos, assim, pelo menos 8 tipos de depressão. Que isso, assim, a gente está mais acostumado no dia a dia, mas o pessoal vai, assim, o próprio DSM, que é o manual que é elaborado pela Associação Psiquiátrica Americana, ele dividiu mais, passa a dividir mais, separou de alguns transtornos, como o transtorno bipolar, para conseguir dar mais conta de cuidar, porque a depressão e a ansiedade são doenças deste século, deste tempo, né? Nós não ouvíamos falar isso quando a gente era pequeno, né? O máximo que a gente ouvia falar era que uma pessoa era lenta, era lerda, né? Ela é lerda mesmo, ela não consegue fazer nada, né? Ou que depois que a mulher não guardou, não fez o resguardo pós-parto direito, ela ficou com problema, né? Então, assim, que hoje a gente vai vendo o seguinte, quando você pega uma mulher na sua faixa etária dos seus 60 anos hoje, 70 anos, e ela tem um transtorno depressivo instalado, quando você pega a história pregressa, ela teve um transtorno pós-parto, uma depressão pós-parto que ninguém sabia que era isso. Né? E, gente, e assim, a depressão pós-parto se revela de várias formas, desde dessa letargia, dessa não vontade de fazer as coisas, até, de fato, uma ira. Você fala assim, olha, mas ela não gosta do filho. Não é isso, não é isso, a gente não pode julgar. Não podemos jamais julgar, porque a depressão pós-parto, eu atendi uma moça semana passada, uma moça com uma condição financeira boa, né? Então, olha, não é problema, não tá faltando comida na mesa. A bebê dela tem, acho que 2 meses, 1 mês e meio. Ela não parava de chorar. Ela foi procurar ajuda no posto, ela falou assim, eu tô fazendo terapia com um psicólogo, mas ele não me entende. Ela não me entende, eu não consigo. Ela falou assim, ela falou assim, eu acho que eu não gosto da minha filha. Eu falei, então, tudo bem. Aí eu brinquei, eu falei, então dá a sua filha para mim. Posso lá pegar e levar? Não. Eu falei, então você gosta. Então joga isso fora, porque isso não vai te ajudar nesse processo. Ela falou assim, mas eu não consigo. Ela falou, a casa enche de gente, as pessoas querem pegar, as pessoas querem falar. Ela falou, eu não consigo. E ela só chorava, ela falou assim, eu tenho vontade de morrer. Né? E eu falei assim, mas você Ou seja, tem... não é uma questão econômica, é Não, social, né? Não não, escolhe, né? Quem não vai escolhe, não escolhe. desenvolver. Né? Então, assim, e aí, e isso, imagina só, as mulheres mais velhas,
que tinham isso lá, minha mãe da Edileia, né, as nossas mães, se tivessem isso, gente, eu falei assim, ó, tá vendo? Não guardou, não fez o resguardo, né, do pós-parto, ficou assim, ficou louca. Só que isso era uma depressão pós-parto. Hoje a gente saca isso mais rápido. Nós temos, a gente coloca assim, o DSM coloca que tem um transtorno depressivo maior, que é aquele que tem mais larga escala, né? E o que você tem? O humor muito deprimido. Pensar depressão, a gente pensar alguma coisa para baixo mesmo. Acho que pela origem da palavra mesmo, alguma coisa para baixo. E aí você tem uma tristeza, o desânimo, pensamentos negativos, não é o desenho, né, daquele que olha, não vai dar certo, não, pensamento negativo mesmo, tipo, é uma desesperança. Desesperança, acho que é uma palavra que define bem. A pessoa para de ter interesse nas atividades que antes ela gostava, então ela deixa de cozinhar, ela deixa de fazer uma atividade física, ela deixa de ler, ela vai abandonando aquilo que lhe dava prazer, né? Porque existe que a gente fala que é uma anedonia. A pessoa não tem mais prazer nenhum. Ela está destituída desse prazer, de qualquer tipo de prazer. A pessoa perde energia mesmo, sabe? Você fala assim, olha, não tenho forças, né? É diferente de quando você está cansado. Você fala, nossa, hoje, meu, tô acabado, né? Aí você dorme, no outro dia você ainda tá meio mastigado, mas você está pronto para um novo dia. Ainda que o sono às vezes não é tão reparador, porque o cansaço está mais instalado, mas você tem condição de seguir o dia. A pessoa tem uma sensação de inutilidade. Eu não sirvo para nada. A minha vida não serve para nada. Né? Você fala assim, nossa, mas por que você está falando isso? Porque eu não sirvo para nada. Para que eu sirvo? A pessoa, ela não consegue enumerar, ela não consegue relacionar, mas de fato ela fala, não sirvo para nada, minha vida não tem sentido, né? E aí nesse caso, nessa condição, começa a instalar-se, né, os pensamentos de morte mesmo, né? As pessoas têm um pensamento de morte assim, se eu não sirvo para nada, para que seguir, né? Porém, o suicídio pode acontecer num estado grave de depressão, né? Pode acontecer. Mas, às vezes, a pessoa não tem força nem para isso. Ela não tem força nem para tentar, de fato, cometer o suicídio. Não tem força Agora, física, vamos dizer assim. Pois não, Gi? nesse momento que a gente vive, que a gente fica em casa e falta as pessoas, ou seja, também não estão expostas ao sol, e a gente sabe que a vitamina D, né, também acaba sendo uma contribuição para desenvolver esse estado de desânimo, né? Uhum. O que a gente deve ficar alerta com a gente mesmo, que sintomas, né? A gente tem que estar alerta para a gente perceber assim, ó, tô entrando num estado depressivo e eu tenho que ficar alerta para fazer alguma coisa, assim, né? Ou seja, que sinais básicos a gente consegue perceber para a gente até mesmo, não só com a gente, com alguém próximo da gente, só, a pessoa tá entrando nesse estado depressivo. Sim. A primeira coisa, assim, é a tristeza, né? É um entristecimento. Aí é um dia, 2, 3, uma semana, e não aconteceu nada. Então você fala assim: olha, eu perdi um amigo, uma suposição. Eu estou triste porque eu perdi um amigo, mas essa tristeza vai passar, né? A tristeza do luto, é claro, em intensidades maiores ou menores, ela vai passar. Agora, aquela tristeza que persiste e sem um motivo, ela é um sinal de alerta, né? Mas gente, mas é uma tristeza, assim, a pessoa fala, eu não quero conversar. Um dia, dois, no outro dia você fala assim, sai falando que nem como se nada tivesse acontecido. Se isso se estende por uma semana, 2 semanas, você tem um indício de que alguma coisa está fora do lugar, né? A baixa autoestima é o desprezo com o autocuidado. Então, aquela pessoa fala assim: vou tomar banho para quê? Vou pentear o cabelo para quê? Né? Por que eu vou tirar o pijama? Qual o motivo? Eu estou em casa, não estou trabalhando, estou sozinha, meus filhos estão fazendo outras coisas. Para que eu vou tirar o pijama?
né? Por que que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer? Por que que eu vou comer? Eu falo, não, eu vou comer mesmo. Eu vou enfiar o pé na jaca, né? Eu vou comer tudo porque, olha, é um abandono de si. É um abandono de si. Tem uma música do Biquíni Cavadão que era quando eu era jovem, né? Faz algum tempinho já, que é o tédio, né? Que ele fala, essa música, quando eu cantava na minha juventude, jamais eu imaginei, né? Que ele fala assim, olha, sentado no meu quarto, o tempo voa, lá fora a vida passa, eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio para livrar do tédio. Na verdade, é uma depressão, né? Aí ele fala assim: leia o jornal que é de ontem, pois para mim tanto faz. Gente, é um abandono da vida. Você jogou a toalha mesmo, você não quer mais, né? Veja um programa que não me satisfaz, leia um jornal que é de ontem, pois para mim tanto faz. É isso. A pessoa fala assim: Tanto faz, eu acho que essa é a palavra, faz, né? tanto faz, né? E aí, assim, a pessoa fala assim: ele não tá. Aí você chega e fala para a pessoa: sai daí, vamos tomar um banho. Gente, não dá. A pessoa não consegue, né? Isso é tão invasivo que você fala, olha, tem que ir devagar. E nesse momento precisa de uma intervenção clínica, precisa de intervenção médica, E precisa química também, né? química. Por quê? A depressão, assim como as outras, algumas outros transtornos, existe uma desregulação química no nosso organismo. A depressão pós-parto evidencia muito isso, porque a gente acabou de ter um filho, os nossos hormônios estão todos desorganizados, e aí tem um período que vai ao encontro aí do período do resguardo, vamos dizer assim, que é o tal do blue, que nesse período os hormônios estão literalmente de cabeça para baixo, né? E aí você imagina, aí você está amamentando, você tem um outro ser que depende de você, Que né? te E como é que suga literalmente. literalmente, né? E como é que você faz? O que que você faz? Então, existe um momento que precisa uma contenção química. Falar, eu não vou. E aí a gente vem com uma crença, outra crença, que é outro desserviço à humanidade. Não, eu não vou tomar remédio porque eu não quero ficar viciado, né? Nenhum remédio vicia, né? O remédio ele tem o tempo que você precisa. Se você precisa tomar um regulador de humor a sua vida toda, isso não é um problema. Se isso vai te fazer funcionar, se isso vai te ajudar a entrar no processo terapêutico que tenha resultado, que você consiga rever algumas coisas, isso não é um problema, né? O problema é você afundar. Essa questão da baixa autoestima não é a pessoa falar assim, eu sou feia. Não, não é isso. É uma coisa que a pessoa não se vê como outra pessoa, não se vê como gente. Ela não acha que ela é necessária, né? E aí a desesperança se instala. Ou ela acha que não merece. Ou ela acha que não merece, Adileia. Exatamente. Ela acha que não merece e fala, olha, eu vou morrer, né? Para quê? Mas a pessoa não consegue ter isso. A gente tem, e você fala assim, mas olha, não é assim. Não, gente, é assim. A gente tem um transtorno dentro da depressão, a gente tem um transtorno depressivo que a gente pode dizer que ele é sazonal. Quer coisa para deixar a gente pior do que festa de final de ano? Não tem. Gente, aquela musiquinha da Simone tocando no shopping, aquilo acaba com qualquer pessoa, porque invade uma tristeza, e você fala assim, poxa vida, não tenho mais meus pais, não tenho trabalho, não tenho alguém que eu ame. Isso acontece de fato, né? E aí, no outono e inverno, a gente tende a ficar mais recluso. É o que a Edileia fala da vitamina D. Você precisa do sol, né? Porque assim, e aí a gente vai associando, e se a gente pegar uma questão dos temperamentos e tudo mais, você fala assim: olha, no verão, primavera e verão, eu fico feliz, eu tô feliz. Quando vai entrando outono, inverno, a pessoa vai se. Então, assim, se a pessoa tem uma condição, uma tendência, vamos dizer assim, porque existe uma questão de hereditariedade também na depressão, né? A depressão não é uma coisa que tem uma questão ambiental, uma questão interna, mas existe uma hereditariedade, já tem uma questão biológica que está instalada. O corpo diz que está deprimido,
né? Agora, se a gente pega, a gente precisa dessa luz, né, para ativar os nossos neurotransmissores e produzir lá a serotonina, a melatonina, a gente precisa disso. No inverno, a tendência é você se isolar mais. Então, isso também faz parte. Quando a gente fala do transtorno sazonal, o Natal as pessoas tendem a ficar mais tristes, porque o final do ano, quando vai chegando o Natal, assim, você fala assim, deixa eu fazer um balanço da vida. Aí você fala, meu, não fiz nada esse ano. E se você está em alguma coisa que você não tem muita perspectiva, aí realmente a depressão se instala. Né? E não que ela vai passar depois, ela já estava ali, já estava colocada ali. A gente tem um transtorno, que a gente fala dentro das questões da depressão, o transtorno disruptivo de desregulação de humor. O que é isso? Né? Sabe aquela criança que faz birra? Né, que faz birra, que se joga no chão, que ela a criança e o adolescente, assim, depois isso dá uma acalmada, né? Ele pode ter um tipo de depressão, ele pode ter um tipo, um comportamento depressivo que precisa de cuidado, precisa de atenção, né? A gente tem a depressão pós-parto, que a gente falou, a gente tem a depressão que a gente fala é desordem disfórica pré-menstrual. É uma TPM top, uma TPM Plus, Advanced, assim. Tem gente que na TPM, né, você tem coisas orgânicas, claro, você tem dor e tudo mais, você tem um entristecimento, né? Ai, tô chateada, nossa, vi uma propaganda, fiquei super tocada, chorei, não sei o quê. Mas a pessoa que tem essa desordem pré-menstrual, os hormônios dela não dão conta. E aí, isso, assim, é um sofrimento sem tamanho para a pessoa e para quem está perto. Porque você fala assim, gente, tô tão chateada, tô na TPM. E passa. Tem gente que não consegue, parece que ela tá na TPM, assim, de uma vida toda no mês só. E isso precisa dizer para o médico, porque, na verdade, existe uma organização ou uma desorganização hormonal dessa pessoa que potencializa esse momento, né? E aí, assim, tem uma depressão, porque a gente fala que é a depressão psicótica, né? São formas extremas de depressão, né? E tem episódios psicóticos, assim. Ela tem certeza que ela viu alguma coisa. Ela tem ilusão, ela tem uma alucinação auditiva, inclusive, uma alucinação visual. Ela tem um delírio de culpa. Então, tipo assim, olha, o Covid é minha culpa. E assim, e isso você tenta falar para a pessoa, se a pessoa fala assim, não, mas olha, não foi você, isso é no mundo todo, não, eu sei que sou eu, porque eu prometi que eu ia rezar uma missa e eu não rezei a missa. Então, essas coisas às vezes, ficam muito associadas a crenças que nós temos instaladas, sejam elas religiosas ou de outra ordem, né? A pessoa tem um delírio de pobreza, ela acha que ela vai ficar pobre, e aí ela não consegue se mexer, né? A culpa, a pobreza é uma coisa que, assim, ou de doença, a pessoa acha que ela sempre está doente, né? E isso também é uma forma de depressão, porque a pessoa, aquilo que a gente falou, existe um comprometimento físico, mas também uma alteração física, um comprometimento físico, mas também um comprometimento cognitivo. O pensamento dela perde a linearidade. Ora, estados de doença, por exemplo, a pessoa que está passando por alguma situação de doença, que fica na cama, por alguma questão outra, tende também a desenvolver a depressão, né? Ou seja, é um momento físico ali de restrição, e ela também pode desenvolver a depressão, porque de repente a cura é algo mais extenso, ou às vezes não tem uma cura, né, de fato. Isso também pode provocar, né, um estado depressivo ou uma depressão que se instala, né? Sim, às vezes a gente vê o paciente que tem câncer, né? Que é muitas vezes num estágio mais avançado da doença, não tem muita possibilidade de cura, acaba ficando fora de possibilidades terapêuticas. E a depressão se instala, porque a gente, não estou dizendo que seja fácil, né? Mas nós desalojamos a morte da vida.
a gente colocou a morte num outro lugar. Isso é uma questão histórica, né? Desde quando eu era pequena, eu lembro que os velórios eram feitos na casa das pessoas, né? Então, a morte tinha um lugar na vida, do nosso cotidiano, né? E aí, cada vez mais, isso vai ficando longe. Então, quando você se vê adoecido e fala, olha, não tem jeito, não tenho saída, né? Eu vou morrer. Como é que você lida com isso? Entristecer, e esse entristecimento, ele é de fato, ele é real, né? A vida vai acabar. Então você tem uma depressão. E aí você hoje tem equipes, né? De alguns anos para cá, as equipes de cuidados paliativos, eles têm uma atuação extremamente importante numa situação dessa. Né? Então, você tem pessoas que estão numa fase terminal de uma doença, seja câncer, seja uma doença neurodegenerativa, tal, e você tem equipes de profissionais que dão suporte tanto ao paciente quanto à família, para fazer essa passagem ser menos difícil, né? E aí, assim, porque você tem a coisa de você desligar os aparelhos, de você... tem situações que eu já, numa formação que eu fiz, que a assistente social trouxe um relato. A paciente tinha uma certa idade, seus 80 anos, foi acometida de um adoecimento grave, estava entubada, né, mas uma sedação induzida, e aí a equipe de médica, claro, porque tem toda uma questão clínica, deu que poderia tirar ela da sedação, voltar ela melhor. Gente, ela mostrou fotos, né, da paciente durante esse processo, parecia que a pessoa ia sair andando do hospital, mas na verdade conseguiu se instalar um outro ambiente, outro clima, outra terapêutica para fazer essa condução para o final. E aí ela conseguiu se despedir de quem precisava se despedir, conseguiu falar com quem precisava falar e faleceu. Então, isso é uma situação ok. Agora tem gente que caiu da laje, fraturou uma vértebra e ficou em cima da cama. Como é que faz? Né? Eu até, diante dessa questão, queria trazer um relato meu, né? Sim. Pelo menos 6 anos atrás, né? Nesse período exatamente, eu estava internada no Emílio Ribas, e eu sempre fui muito de correr, muito atuante, maratonista, ou seja, tinha uma qualidade de vida, né, um cuidado muito grande com a minha saúde, e aí tive dengue, tive herpes zoster, e a minha imunidade realmente ficou muito baixa, e eu já atuava com as terapias alternativas, né, complementares naquela época, e eu acabei tendo uma contaminação por uma bactéria que deu sepsemia, falência múltipla de órgãos, e de um dia para o outro, literalmente, eu com o rim que parou de funcionar, eu não conseguia me mexer, era um mal-estar muito grande, e por conta disso, eu simplesmente ganhei 10 quilos a mais, porque o corpo ficou extremamente inchado, eu não conseguia ficar de pé. E aí, enfim, tive um processo de, aí pelo menos 33 dias depois da Páscoa, fiquei no hospital, no Emílio Ribas, em isolamento, fiquei aí tomando muitos remédios, morfina, fiz 3 cirurgias e eu não podia levantar da cama. Então, imagina eu que gostava de correr, fazia maratona, e aí simplesmente de um dia para o outro eu dependia das pessoas para me alimentar, para pentear meu cabelo, para tomar banho, para comer. Eu não podia levantar da cama. E foi uma situação extremamente dolorida, porque os médicos não tinham perspectivas de eu sair do hospital. Eles disseram assim: olha, você vai ficar aqui pelo menos 3 meses, porque a gente tem que combater a bactéria, tem que tomar os antibióticos, e você vai ter que fazer um transplante de pele na época, né? E aí, realmente impossibilitada de ver a família, trancada no hospital, dependendo de estranhos para tudo, foi uma situação realmente muito difícil para mim. Eu entrei mesmo naquela época no processo depressivo, mas de tantos remédios que eu tomava, né, eu realmente eu falei assim, não, eu vou tentar fazer o que me cabe.
E na época, realmente, eu não tinha nem condição de fazer, eu não tinha escolha, né? E eu não tinha nem recursos para ir atrás das coisas. Então, algo que me ajudou muito na época foi a terapia floral, que me ajudou muito naquele momento, né? Então, eu comecei a usar os florais, e eram florais que eu já fazia na época, mas às vezes eu não tinha nem condição, às vezes falta até o ânimo para a gente, né? Então, na época, eu pedi para que alguém comprasse o floral para mim. A gente tem um floral que a gente compra na farmácia, que é o Rescue, que é o floral de bar. Eu até trouxe aqui para mostrar para o pessoal, que é um floral que a gente chama emergencial, que ajuda a gente. Então, assim, olha, eu estou percebendo que eu não estou bem, vou usar o Rescue. 4 gotinhas na água, ou você coloca embaixo da sua língua, ou você coloca no copo d'água, que nem eu coloco, pode colocar aqui, você vai tomando, e foi algo que me ajudou, pelo menos me tirou um pouco do estado, né? Eu não tinha, a dor era tamanha, eu não conseguia me concentrar, eu não tinha paciência para ver televisão, mas uma das coisas que me ajudou muito foi pintar naquela época, né? Assim, o que me distrai da dor, o que me distrai daquela condição, né? Porque, ou seja, todas as outras questões independem de mim. E é um pouco do que a gente vive nesse momento, né? Assim, nada do que a gente vai fazer vai mudar o estado mundial que existe, né? Ou seja, não vai fazer com que o coronavírus, a vacina chegue mais rápido, porque não depende da gente, mas o que a gente pode fazer pela gente para sair desse estado, né? Então, comprar um floral como esse Rescue, você tem ele de diversas formas, você tem ele em bala, você tem ele spray, você tem o floral para você usar durante o dia, durante a noite. É algo que você consegue ir na farmácia e usar para você. É algo que você está fazendo para te ajudar, né? Para o ambiente, né, para o ambiente que a gente está, é muito importante que a gente procure estabelecer um ambiente mais harmônico possível, né, nessa condição. Ou seja, coloca uma música, procure não ver os telejornais. A gente estava até conversando um pouco antes, Sim, né, Dora? sim. Eu essa semana fui ver o telejornal, a gente acaba ficando triste, depressivo de ver aquela condição. Aquilo não te ajuda. Então, não vê, procure não ver os telejornais, veja filmes, veja, né, outros programas, não para te alienar, mas para te trazer outra perspectiva sobre as coisas. A vida, ela vai continuar. A vida, na verdade, não é que ela vai continuar, ela continua. A gente só está numa condição diferente para aproveitar outras questões de vida. Eu sei que as relações familiares se esgotam nessa condição, né? As pessoas antes que estavam, né, ali no começo do ano passado, com o começo da pandemia, estavam mais em conflito, então as pessoas realmente voltam a estabelecer os conflitos. Então, assim, procure respeitar mais o espaço do outro e entender o que você pode fazer por você. A terapia floral, ela é algo que ajuda muito, né? E eu gosto muito também de indicar os aromas. Até ontem, né, que começou o Sim. outono aqui, fiz um post falando sobre isso, que aromas a gente pode usar em casa. E isso a gente também consegue comprar, inclusive pela internet, né? Por exemplo, o eucalipto. O eucalipto é um excelente purificador, ele limpa o ar. A gente pode usar o eucalipto num difusor ambiental, a gente pode usar o eucalipto num banho de limpeza. O aroma do eucalipto é muito gostoso, né? A gente usa muito para ajudar a respirar, então, no ambiente que está aí precisando disso. Outros aromas, por exemplo, a laranja, né? Além do suco de laranja, né? E o de limão também, que fortalece o nosso corpo. A laranja traz alegria, o aroma da laranja, a tangerina traz alegria de viver, alegria para o ambiente. Então, são aromas que a gente também pode utilizar no ambiente. Ajuda muito nesse processo. O tomilho, a gente usa às vezes o tomilho como tempero. Tomilho, erva do guerreiro, nos dá coragem, nos dá força de vida. Pode usar o tomilho no tempero da carne,
que você faz aí, coloca um pouquinho de tomilho, né, no seu tempero, ou você pode fazer um banho de tomilho também, um banho de girassol, semente de girassol, né, traz alegria, ajuda também muito a gente nesse brilho próprio. Dentro da cromoterapia, a gente fala assim, procure usar cores claras, né? Ou cores mais vibrantes, amarelo, azul, o branco, o vermelho, se você está apático, né? Evite usar preto, marrom, cores mais fechadas que não te alegram, né? E se alegre, procure trabalhar o ambiente, se cercar de diversas ferramentas, mas acima de tudo, peça ajuda. A gente sempre diz, como a Dora mesmo falou, não escolhe, né? A depressão, Não. ela não escolhe classe social, classe econômica, ela não escolhe profissão, né? Ou seja, não é porque você é alguém com uma certa condição, com certo nível de esclarecimento, com uma graduação, pós-graduação, que você não pode ter depressão, né? Eu passei por esse estado depressivo, né? Quando eu estava doente, quando eu estava acamada, e não foi fácil para mim. Eu sabia de todos os recursos, eu sabia o que eu podia fazer, mas eu não tinha forças para fazer por uma questão física, mas eu não tinha vontade de fazer, porque eu tinha assim, eu sentia que a vida tinha sido tirada para mim. A minha liberdade tinha sido tirada naquele momento. E eu falei assim: o que que eu vou fazer? Para que que eu vou ler? Para que eu vou assistir televisão? Não tem motivo, Precisa. não precisa. E ficar trancada num quarto, no isolamento, no hospital, com dor, foi algo extremamente desgastante, desafiante para mim. Eu comecei a me levantar quando comecei a usar os florais, e aí eu tive ânimo de pegar os meus livros de pintura e começar a colorir, e começar a pensar. Naquele momento em que eu pegava os meus livros e eu usava das cores e pensava, bom, o que que eu posso fazer hoje? Ah, hoje eu vou colorir esse livro, hoje eu vou colorir essa página e vou pensar que cores eu me desafiava de uma certa forma, que era o que eu podia fazer, né? Os remédios eram postos por mim ali o tempo todo, a dor era uma coisa que eu tinha que conviver, então pensar naquele desenho era a minha proposta de vida. E aí, naquele dia, não, hoje eu vou terminar o livro, hoje eu vou terminar esse desenho. E eu pedia sempre para as médicas, para as enfermeiras: olha, você vai furar o meu braço para colocar o remédio, mas não fura de um jeito que não me impeça de pintar, porque eu quero terminar esse desenho. E aquilo foi me ajudando. Ao término dos 33 dias, que eu consegui, né, consegui vislumbrar que eu ia sair do hospital, porque até então eu ia ficar 3 meses, aí eu comecei a pensar no que eu ia fazer depois, quando eu saísse do hospital. Então, naquele momento que eu estava, era assim: bom, hoje é mais um dia, mais uma rotina, eu vou acordar, eu vou vir um café, eu vou tomar um remédio, eu tenho que fazer o curativo, eu vou sentir dor. Era uma rotina angustiante e eu não tinha escolha sobre a minha vida. Isso é triste para quem corria, para quem fazia maratona, e é um pouco do que a gente vive hoje. A gente não tem uma liberdade de sair, de fazer as coisas, de ir para um parque, de caminhar, de fazer um piquenique, de ver uma pessoa que a gente está com saudades. A gente não tem essa liberdade hoje. Mas o que a gente pode fazer por nós? Porque a vida continua e ela vai voltar numa outra condição quando o coronavírus, quando o Covid passar, ou pelo menos quando ele for controlado, assim como outras pestes já aconteceram. Porque há uma evolução da nossa espécie e vai se encontrar a cura ou o controle sobre isso, como todas as outras doenças já aconteceram. A AIDS, quando estourou lá um tempo atrás, as pessoas não viam perspectiva de cura, ou pelo menos de controle, e hoje a gente já sabe.
E aí? O que você vai fazer depois quando isso passar? Por que a gente não usa esse momento para olhar para a nossa vida com uma outra perspectiva? Para olhar para a maneira como a gente está conduzindo a vida e entender: será que a forma como eu sempre vi a vida é a maneira correta? Será que aquilo me fazia verdadeiramente feliz? Porque o mundo está tendo que parar para rever os limites, a gente está tendo a oportunidade de rever, inclusive, a seleção natural. Quem respeitou os limites, a doença, quem cumpriu com todas as normas, essa pessoa está em casa e está segura. Quem não respeitou, quem se achou numa condição acima do vírus, essa pessoa certamente está indo embora. Né? Ou seja, vamos enxergar também numa perspectiva que não é só para mim, não é só para a Dora, não é só para você, é para o mundo inteiro. O mundo inteiro está tendo a oportunidade de rever essa condição. A depressão vai se instalar em todas as pessoas, né? Mas o que a gente pode fazer diante dessa perspectiva? Porque isso vai passar. Certamente vai passar, né, Dora? Se Deus quiser. Eu acredito, eu acredito. Agora, assim, é importante, isso que você trouxe, é bem importante a gente. Você fala assim: olha, mas como que eu vou pensar em alguma coisa se eu não tenho trabalho, por exemplo, né? Ou se eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Isso é real, isso é para assustar Não tem mesmo. o que comer. Não tem que comer. E é assim, nós, felizmente, eu penso que nós que estamos nesse momento juntos aqui, a gente tem uma condição talvez, não vou nem dizer melhor, menos difícil do que as demais pessoas, né? Que vivem numa situação de extrema pobreza, enfim. Mas a gente precisa, eu penso que esse momento é para a gente refletir algumas coisas, né? Refletir sobre como viver, né? Ficar em casa, eu não consigo, não posso ficar em casa, eu trabalho em saúde pública, não consigo ficar em casa, né? Mas ficar em casa o dia todo, do jeito que nós fomos construindo a nossa vida de uma forma tão líquida, né, nos últimos anos, se a gente pensar hoje, eu tenho meus sobrinhos têm 14, tem uma molecada, tem uma sobrinha muito querida de 20, 19 anos, ela não sabe o que é orelhão, né? E isso só tem 20 anos. Meu sobrinho neto de 14 nunca não consegue imaginar a vida sem ter um celular. E toda essa informação que a gente que foi desaguada em cima da gente, ela nos afastou das pessoas que estavam próximas. Então, reaprender a conviver, eu acho que esse é o momento. Porque muitas vezes a gente tem um companheiro, uma companheira, um filho, uma prima, sei lá, que está tão perto de você, mas você não conhece aquela pessoa. Você consegue conversar com uma pessoa que está do outro lado do oceano, e muitas vezes as pessoas que compartilham da sua existência desde pequeno, você não sabe. Então, é rever isso. Uma coisa que é preciso ter, que eu acredito que recomendo que é muito importante, a gente precisa ter rotina. A gente não pode deixar as coisas correrem naturalmente. A gente precisa de rotina. Então, assim, eu estou em casa, eu tenho meu filho, está fazendo aula online, está uma confusão, mas ele vai parar para estudar online. E ele vai limpar o banheiro, e ele vai enxugar a louça. E eu vou sentar uma hora com ele e eu vou ler para o meu filho. Ou eu vou fazer um jogo, vou brincar, fazer um jogo de tabuleiro. Gente, as crianças não sabem mais jogar dominó, gamão, war, porque a gente deixou de fazer as coisas que são coletivas. A gente, no universo que nos foi apresentado, no mundo de informações que nos foi apresentado a partir das tecnologias, nós deixamos de ter tolerância para conviver com o outro. E aí, nesse período de pandemia, toca a gente ficar enfurnado dentro de casa. Né? Então, assim, é um momento de aprendizado mesmo, né? E de possibilidades de rever. A Como se rotina. a gente não conseguisse ficar em casa sem a luz e sem a televisão ligada.
Exatamente, exatamente. Então, assim, como que a gente revê tudo isso, né? Então, olha, falar, mas olha, aí eu converso com meu filho, né? Outro dia eu ouvi de uma pessoa que estava atendendo, falou assim, não, quando ele me pede, eu leio história. Não, mas ele não tem que pedir, a sacada é sua, você que tem que ofertar. Porque se você não está lendo uma história, sentado ao lado do seu filho, contando uma bobagem, enfim, ele está olhando o celular e vendo aquela informação rápida que você aperta o dedo, né? Outro dia eu me peguei no computador querendo expandir a tela. Poxa, né? Imagina uma criança que não teve acesso a nada disso. Então, esse rever se é necessário, né? Esse buscar a essência das coisas, a essência das relações. E aí, não que você não vá ficar entristecido. Não, não é isso. Porém, você começa a desenhar perspectivas, né? Então você fala assim, olha, a gente engorda mesmo. Quem não engordou? Né? Só aquela pessoa extremamente disciplinada fala, não, eu pratico exercício físico 4 horas por dia, para mim tá adoecido, né? Para mim tá adoecido. Agora, assim, dá para brincar com as crianças? Dá para a gente olhar no YouTube e fazer 20 minutos de exercício? Dá, né? Então, como que a gente redesenha essa rotina de uma forma mais de convivência? E aí, quando a gente tem uma rotina, fica mais fácil a gente perceber se algum desses marcadores, desses indicadores para a depressão estão presentes. Porque você fala assim, ele não dorme. Não, ele não dorme de noite, ele dorme o dia inteiro. Por quê? Porque desorganizou a rotina ou porque ele não quer conviver e à noite está todo mundo dormindo? Então, ter uma rotina também evidencia as coisas para a gente não negligenciar e deixar a coisa correr e depois falar assim, puxa, eu não percebi que podia ser depressão, né? Porque, na O auto... verdade, tem o hábito, né, Dora? São Sim, hábitos, né? É sim, importante, a rotina, na verdade, é uma forma também de estabelecer os hábitos e imprimir um ritmo no nosso corpo. Isso também é uma sim. questão importante, né? E Nosso aí, quando corpo tem memória, né? tem memória epigenética já diz isso. Então, assim, quando você coloca essas questões, então você olha, a gente vai acordar, vamos tomar café, vamos brincar de polichinelo aqui, vai para a aula, vai tomar banho, vai escovar o dente, porque você fala assim, eu não quero hoje. Tudo bem, hoje a mãe deixa. Mas e amanhã? Hoje aí o adolescente, eu vou sair com os amigos. Não, você não vai sair com os amigos porque você não pode sair com os amigos. Então, mas qual outra? O que você oferece em troca? Né? Então, assim, e aí quando a gente fala do oferecer em troca, é o que eu tenho dentro de mim para oferecer. Só a bronca, né? Que mãe é um clássico da bronca, mas isso é o kit mãe, não tem jeito. Mas o que mais eu tenho para oferecer? Né? O que eu tenho para oferecer para o meu filho adolescente, para minha filha adolescente, para minha irmã, para o meu namorado, para minha amiga, né? O que nós temos a oferecer? Então, assim, essa revisão é necessária. Atentar-se aos sinais é muito importante. Porém, se a rotina está esgarçada, os sinais demoram para ficar mais evidentes, porque parece que está na confusão da rotina. Então, A a gente rotina de fato, a perder rotina tempo. é um aspecto muito importante, né? Agora, assim, eu sempre falo aqui, né, dizem que jamais julgar, jamais julgar. A dor do outro, ela é do outro, ela não é tua. Você não pode ousar dizer que ele deveria fazer A, ou B ou C, né? Às vezes a gente vê situações que as pessoas surtam, né? Fica surtado, louco, insano, começa a jogar. Eu brinco assim, olha, toda mãe tem um momento que ela joga uns 3 pratos na parede, né? E ok, faz parte do kit mãe, mas passou. Agora, assim, não dá para eu medir a dor do outro, mas e às vezes o surto, que isso também faz parte do quadro depressivo, é uma forma de falar assim: olha, me escuta, presta atenção que eu estou tentando falar. Agora, julgamento não cabe. Não cabe, nós não temos, nem do ponto de vista clínico, psiquiátrico, psicológico, nós não temos condição de julgar, e principalmente do ponto de vista humano, o julgamento não cabe. Jamais. É verdade. Você tem, assim, e na verdade, às vezes é o próprio auto-julgamento, né? Sim, Numa perspectiva espiritual, energética, é importante reforçar também essa questão de que quando a gente está num estado depressivo ou num estado de tristeza, a nossa energia ela cai, né? Ou seja, as nossas defesas
elas caem bastante. E é importante, por isso que se cercar desses cuidados que eu trouxe, podem nos ajudar a minimamente elevar a nossa energia e a nossa perspectiva sobre as coisas. Né? Porque quando a gente fica num estado, numa tristeza e uma questão sem perspectiva, a gente certamente acaba atraindo para a gente maior negatividade, né? O Reiki é um processo terapêutico, uma terapia que nos ajuda de maneira, né, inigualável, né? Ele é muito, muito importante, ajuda profundamente a gente nesse momento, né? Outras terapias energéticas como o Jurei, como o Access, o Theta Healing, também ajudam muito a gente nesse sentido e podem nos fortalecer para que a gente dê o primeiro passo, né? Se você não tem acesso a essas terapias, né, procure mentalizar em você realmente luz, energia positiva em torno de você, né, uma irradiação muito positiva, luzes, né, claras ao redor de você, para que você comece a trabalhar dê o primeiro passo, que é algo muito importante, né? Ou seja, o primeiro passo precisa ser dado. Ele requer da gente, e só depende da gente, né? Dar esse primeiro passo para combater ou para buscar alternativas diante dessa situação, desse estado de tristeza, de apatia. Eu acho que é uma palavra que me vem muito à mente, né? Às vezes uma palavra, ouvir de alguém, receber um bom dia, ou dar um bom dia, né, para alguém, receber um sorriso, é algo que nos tira, às vezes, de uma condição, né, de apatia, de tristeza. Bom, não sei se alguém tem aqui quer compartilhar alguma coisa, quer comentar esse nosso último encontro, dessa roda de conversa. Alguém quer falar algo, quer trazer compartilhar tem alguma pergunta? Tem algo a falar? Né? Não sei quem tá Bom, aqui. deixa eu trazer, então, posso trazer vamos dizer assim, que uma experiência que eu tenho tido, assim como a Edileia tem filhas adolescentes, né? E eu tenho a minha adolescente aqui dentro de casa também. E o que eu tenho visto nos meus Puxa um tinham pouquinho. tido na jornal, eles terem esse probleminha agora de não saber nem quando é depressão e nem quando é ansiedade. Não sei se vocês também têm vivido isso em torno de vocês, essa oscilação, né? Dos adolescentes, né? E também tenho pais idosos, então eu gostaria de, né? E eu também tenho pais idosos, então eu estou oscilando aí entre essas duas questões, esses dois mundos. Eu gostaria de saber como vocês veem, não sei se dá tempo aí de vocês comentarem. Dá sim. Dá? Ora, você quer? Dá Como vocês sim. veem essa questão assim, por exemplo, o adolescente ou jovem, porque aqui em casa é 19, 20, 22 anos, eles estavam antes, né, numa condição de 2020, tudo se acabou em termos de projeto futuro, não puderam fazer mais nada. E aí agora, 2021, vem esse novo lockdown, e eles continuam nessa questão. E agora? Eu estava começando a estar nos meus projetos, começando a pensar no futuro e tudo água abaixo novamente, né? Faculdade, E né? Vestibular, essas faculdade, coisas todas. viagem, vestibular, o primeiro emprego, o primeiro estágio, são tantas possibilidades para eles, né? E aí, o que eu tenho percebido? Eles estão com muita dificuldade de lidar com o agora. Então, até mesmo tela de computador, tela de celular, tela de tablet, eles não estão com paciência nem para isso mais, né? Então, essa falta de, talvez, ânimo que vai se transformando numa depressão depois, porque aí quando chega para a gente, eles já estão adoecidos, já estão depressivos. Vocês acham que isso vem como a Dória passou aí, né, uma doença do século, mas será que essa medicina alternativa, né, a qual nós pertencemos,
porque eu vejo como um conjunto. Você falou dos florais, você falou da aromoterapia, né? Vocês falaram de hormônios, de vitaminas. Eu estou vendo isso tudo como um grande conjunto. Eu acho que nós estamos caminhando, e é isso que eu quero perguntar para vocês, para uma contemplação do conjunto numa unidade só. A terapia alternativa, mais a terapia tradicional, ou o inverso, né? Porque somos o apoio. Mas, assim, eu não tenho visto hoje tanto descrédito como antigamente havia. Então, tem muitos jovens me procurando, e eles não sabem agora, e nem os pais, distinguir se está em depressão, se está no estado ansioso, ou se está no estado de pânico, síndrome do pânico. Então, Um isso mix de está... coisas, né? Isso, então, neste olhar, só para eu sentir aqui comigo, que acho que até vai ajudar os pais, vai ajudar um namorado, uma namorada, né, de alguém que esteja assim, um jovenzinho assim. Então, esse seria um ponto. E o outro ponto seria, aí já é uma dica, quem tem pais idosos, a partir de 65 anos, 70 anos, eles adoram contar histórias da vida deles. Então, se vocês puderem ligar, fazer uma chamada de vídeo, ou então, de repente, tomar um café da tarde, mesmo que mantendo o distanciamento de 2 metros, usando máscara, mas fazer esses pais falarem, né? Contarem suas histórias, contarem suas vivências, fazerem eles saírem um pouco desse contexto. Eu tenho feito isso e tenho percebido que está dando muito certo. Ajudando. Está ajudando. Então, a questão depressiva também, essa coisa caótica de ficar em casa, que vocês até falaram aí, que eu achei importante, é a gente estar disposto a ajudar o outro. Eu sei que a depressão às vezes breca a pessoa, né? Mas quem está com a pessoa depressiva, às vezes, estar perto, não no sentido físico, mas no sentido emocional, afetivo, porque eu acho que tudo isso se propaga. Então, eu acredito nesse remédio também, dessa propagação dessa onda amorosa, sabe? Para quem está depressivo. O amor Mas é contagia, né? isso, meninas. Você sabe O que você falou amor uma coisa? contagia, É, exatamente. a Eu queria minha, a saber. minha, a minha filha começou a fazer um repertório das histórias do meu pai. Meu pai tem 84 anos. Aí a minha filha, que tem 18, começou a fazer esse repertório das histórias do meu pai. E ele super se anima, né? Porque ele fica contando as histórias e a minha filha fica lá escrevendo. Acaba dando uma ocupação para os dois, realmente, né? Mas e aí, Dora, que você que tem visto as pessoas assim, idosos e tudo mais, o que você tem visto no posto? Na verdade, assim, o idoso é interessante. O que a Irla trouxe de contar a história, né, de pedir para o idoso contar a sua história, é uma coisa que a gente sempre pede, né, mesmo antes da pandemia. Porque o idoso, na nossa cultura, na nossa tradição histórica, na nossa cultura ocidental, o idoso, ele é o resto, ele é o que não serve mais, é o que perdeu a função, né? Até porque nós vivemos em tempos descartáveis e cada vez mais ainda, né? Então, assim, o idoso é o que fica no quartinho do fundo. E aí o idoso vai perdendo a audição, vai perdendo a condição física, e ele vai a perda auditiva no idoso é um fator de isolamento absurdo, porque ele não escuta, não consegue participar da conversa e fica se sentindo um vaso sem flor. Então, ele se isola mesmo. Neste tempo de pandemia, ainda mais, que 2 idosos que moram sozinhos, que têm a sua rotina, ainda mais. Então, o que aí lá traz essa coisa de contar, né, de falar, vamos conversar, tipo, como que era no seu tempo? Gente, é o que a sua filha está fazendo, tem história para fazer uma série, que um filme é para os fracos, né? Tem coisa demais para contar. Então, isso é muito importante, né? A depressão no idoso, ela se instala quando a gente perde. Nós somos criados, né? Nós somos adestrados, vamos dizer assim, para o trabalho. Quando você perde a capacidade de produzir, isso já está numa situação de tristeza, de ser desnecessário, que para a depressão é 1 minuto. Né? Então, como que a gente ressignifica essas coisas? Né? Como é que a gente fala assim, mas olha,
Vó, como é que você conheceu meu avô se não tinha WhatsApp naquela época? Ah, mas a gente foi na quermesse, não sei o quê, não sei o quê. E o idoso vai falando, você tem um exercício de memória interessante, né? Você vai dando, e vai dando para a galera mais nova, assim, olha, filha, a vida nem sempre foi num toque só, né? Umas coisas maiores. E o idoso, é importante essas questões da história para você verificar se existe uma escapada de memória que a gente pode também não ter percebido. Que como a gente não presta atenção, né? Como a gente não dá importância às vezes, ah, não, a minha avó fica quietinha ali, minha mãe fica quietinha ali. Não, ela nunca foi assim. O que aconteceu? Então, favorecer essa convivência é importante. O que ela colocou assim, nós estamos no distanciamento físico, não no distanciamento social, nem afetivo, né? A gente tem que ficar longe fisicamente, mas não impede que eu mande um áudio, que eu faça uma chamada de vídeo, enfim. Isso é uma coisa. Dos adolescentes, né? Você colocou 3 questões, né? Se é uma ansiedade, se é uma depressão, ou se pode ser uma síndrome do pânico, pode ser uma crise de pânico. Na verdade, tem momentos que as 3 coisas parecem ter sintomas parecidos. Mas, de fato, assim, quem passou ano passado, nós ficamos, olha, não, vai ser um mês só, 2, a quarentena virou noventena, e a gente está em isolamento, agora de novo uma apertada outra vez. Então, assim, criou-se uma expectativa que não se concluiu, né? Então, falando, ano que vem eu volto para a faculdade, eu vou viajar, vou fazer meu intercâmbio e tal. Não concluiu. Então, isso instalou uma questão de frustração. E aí a gente vem de novo numa ansiedade desse novo futuro. Né? Então tá, olha, vamos ficar nesse aperto aí até aqui em São Paulo até dia 5, né? Que a gente vai ter essa semana de feriados que vai ser antecipada. Tá, e aí você fala assim, então dia 5 tá tudo novo. Não vai estar tudo novo. Então, assim, eu penso que é importante a gente dar bases realistas do que está acontecendo. Não dá para a gente dizer que nós vamos passar. Eu brincava com a Edileia, eu falava assim, olha, acho que o verão de 2021 a gente vai estar de máscara. Eu acho que de 2022 e 2023 talvez também, né? Porque não vai dar para tirar máscara, né? Não tem como. O bigode ainda vai ficar suando no próximo verão, né? Então o biquíni vai ter que combinar com a máscara, não vai ter jeito. Então dar a dimensão real do que está acontecendo, acho que é importante para o jovem, até para que ele, vamos dizer assim, Ila, dando a dimensão real para que a gente possa propiciar um momento sabático, vamos dizer assim. Então, olha, vamos aproveitar esse momento sabático forçado, né? Porque os momentos sabáticos a gente ia para o Tibete, mas agora não dá nem para a gente ir até o parque. Então, vamos criar outros mecanismos. Eu acho interessante essa coisa da tela do computador, de ter essa ojeriza, porque, na verdade, você olha, não adianta. Então, como que a gente investe em outras coisas? Como é que a gente investe em outras questões? Então, assim, olha, quantos de vocês já pegaram um livro na mão de fato? Quantos de vocês conseguem fazer um jogo, jogar dama, jogar xadrez, jogar bingo? Jogar bingo é uma diversão. E assim, olha, esse tempo vai passar e a gente vai reordenar. Né? Os sintomas, eu acho que investir nas terapias alternativas de pronto, primeiro dá a dimensão real do que está acontecendo. Olha, o que está acontecendo é isso. Então vamos ver. A Espanha passou por uma fase como a nossa, está passando por essa agora. Portugal também, não sei o quê. Como que a gente vai vendo? Porque nós temos a possibilidade de se antecipar. Então, tipo, olha, uma recidiva, vamos dizer assim, era esperada. Então, a gente tem a possibilidade de se antecipar. Nisso, o que eu posso fazer? Né? Quais são as minhas perspectivas? Olha, eu vou, então, entrar no museudapessoa.net e vou fazer um jeito de gravar a história de vida do meu avô e da minha avó de quando eles vieram para cá, quando eles vieram da cidade deles, enfim. Eu vou gravar o meu depoimento de como está sendo esse momento, né? Porque não dá para a gente ficar infenso às tecnologias. E investir nessas outras alternativas de cuidado, né? No reiki, no floral e tudo mais. Mas principalmente dar a dimensão real. Você dando a dimensão real, você fala assim, olha, mas será que ano que vem eu vou para a faculdade? Bom, vamos pensar. O bicho evolui assim, as novas cepas podem aparecer de tal forma, o período de vacina é esse, então pode ser que você volte para a faculdade no segundo semestre de 2022.
Nossa, mas o que eu vou fazer até lá? Vamos ver. Então, Vou fazer outras coisas, né? outras coisas. Na Mas verdade, é essa questão que eu vejo, né? Só uma parte, Dora. sim, É assim, eu vejo que os jovens ficaram muito dependentes praticamente do celular, e aí, como é o mais do mesmo, então, na verdade, assim, vamos trazer outros estímulos, né? Então, sim. que outras coisas eu posso fazer? Ah, eu vou, então, vou fazer alguma atividade manual, eu vou fazer uma receita, eu vou fazer outras coisas em casa, né? Que eu não experimentei até então. Então, resgatar um pouco dessa vida fora da tecnologia, eu penso que seria algo interessante. Né? E a Importante. visita virtual ao museu, você falou uma coisa super Sim, importante, sim. O né? Museu da Pessoa, eu não sei se vocês conhecem, você consegue, o Museu da Pessoa é museudapessoa.net, eu lembro bem. Você consegue registrar histórias suas lá, né? Agora sim, a gente está conseguindo ver até o Louvre, que talvez a gente não consiga ver de pronto, né? Então assim, que outros espaços, né? Porque os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, apesar de ter muita informação, eu percebo que eles têm um empobrecimento cultural. Eles têm uma cultura pobre. Né? Então, ele não sabe o que é um museu, ele não sabe o que foi uma fábrica, ele não sabe, ele não conheceu. Então, exige, acho que, apresentar essas coisas e estabelecer uma rotina de alternativas, mas principalmente partir de um ponto seguinte: olha, nós temos provisões, vamos dizer assim, para tanto tempo, então podemos ficar tranquilos. Então, como que nós vamos organizar esse tempo para frente, né? E aí, propiciar essa aproximação dos idosos com a turma mais jovem. Isso realmente faz muita diferença, né? E investir, assim, essa questão da prática física, né, que produz a serotonina, produz esses hormônios do bem-estar, é muito importante. Então, assim, se não dá para fazer uma corrida, faz um baile de 3 músicas, né? Dança, canta, gente, canta, brinca de karaokê, porque aí você é obrigado, você tira sarro do outro. Então, esse momento é um momento que distensiona. Os pais e as mães têm de se reinventar, né? Porque o que você oferece para uma criança que está acostumada a não toque e ter a vida na mão? A gente tem que fazer um caminho de volta. E nesse estado de depressão, né, a música tem uma função terapêutica incrível, né? Sim. Ela ajuda demais a gente nesse processo e certamente acaba sendo uma alternativa, né? Eu penso assim, só como informação correta, né? Tem uma pneumologista, Margarete Dalcomo. Ela é uma pessoa extremamente pop, vou dizer assim, extremamente competente. Vai sair espirro de extremamente competente. Ela é pesquisadora da Fiocruz, né? Uma mulher que ela fala de um jeito que a gente entende. Então, quando eu tenho dúvida, eu vou na página dela e vejo o que ela falou, porque eu sei que a informação eu posso confiar. Né? Isso é muito importante. A outra coisa, assim, a internet é uma super aliada, né? Ótimo, mas ela também é uma vilã. Procurar informações corretas sobre essas questões de saúde mental é importante. Se você jogar uns vídeos no YouTube aí, no final do primeiro vídeo você já está cortando os pulsos. Né? Então, eu gosto muito, a Edileia gosta também da doutora Ana Beatriz, né? Ela também é uma pessoa que traz informação certa. Então, tipo assim, olha, eu vou escolher só essas 2 fontes, né? Eu não vou escolher outras fontes, né? Só uma coisa muito besta, assim, para quem tem Netflix, tem uma série que passou, acho que vai ter logo a 2ª temporada, chama Cidade Invisível. Para nossa faixa etária, né, nós vamos rever o nosso folclore remasterizado, né? E finalmente, e assim, traz os nossos mitos folclóricos, então Saci, a Yara, o Curupira em tempos de hoje. Sentem com seus filhos e mostrem isso, porque eles não conhecem. De fato, eles não sabem quem foi o Saci. Eles sabem alguma coisa, mas não Mas conseguem ver. não, Não. Então, assim, isso é importante, é importante. Espero ter ajudado. Ela caiu. ela Eu. caiu. Tá certo. Bom, eu penso que ao longo desses 7 encontros, acho que a gente trouxe alguns temas
que nós consideramos importantes e mais recorrentes dos atendimentos que nós temos feito, né, ao longo desse momento, não só de pandemia, mas de uma maneira geral. E eu, particularmente, aprendi muito nessa troca com a Dória, com todas as pessoas que participaram, e acho que é importante, né, sempre trazer outras temáticas que são presentes e recorrentes. Então, se você que está assistindo a gente, né, em outro momento e quiser contribuir e solicitar, né, algum tema que você acha que é importante, pode deixar seu comentário nesse vídeo ou nos procurar no nosso WhatsApp, que está aí, né? A gente vai estar oportunamente trazendo outras temáticas para falar. Eu queria super agradecer a você, Dora. Foi uma troca, mais uma vez, incrível. Eu que agradeço. Gratidão. Eu agradeço muito essa oportunidade, desses encontros que nós tivemos, que eles sirvam para nortear, se clareou que não, a máxima que tem que ficar, não cabe julgar, não, julgar jamais, em nenhuma circunstância. Né? Cada ser humano é um universo, e esse universo tem muitas possibilidades, então, julgar jamais, jamais. Acolha e faça, no mínimo, o que você gostaria que fizessem com você. Isso, e muito obrigada pelo tempo que vocês estiveram aqui conosco, muito bom, sempre muito bom. Gratidão a todos vocês que estão assistindo, aos presentes aqui nesse momento e a quem vai assistir a gente num outro momento. Gratidão a você. Pense sempre o que você pode fazer por você hoje, e pedir ajuda é um dos aspectos, né? Gratidão a você, o meu respeito e a minha gratidão por você estar, né, contribuindo e assistindo a gente nesse momento, e um excelente domingo a todos vocês, que possa realmente fazer da sua vida, nesse momento de pandemia, algo diferente, algo melhor. Certamente o universo nos dá essa permissão. Gratidão a vocês. Viu? Gratidão. Beijos, Gratidão. beijos, Beijo. beijos, beijos. Beijo, Para gente. vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.